Olá, gente. Boa noite a todos. Tudo bem por aí? Vamos lá. Hoje vamos fazer uma outra live muito legal com a minha amiga Ágata. A gente trabalha junto, a gente é colega de trabalho. E vamos falar das consequências aí emocionais da pandemia, isolamento social. Boa noite para quem está entrando agora. Esperar a Ágata entrar para a gente poder começar esse papo aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito legal, muito bacana, porque é um assunto como esse a gente tem mais é que discutir, né, gente? A gente ainda está vivendo essa questão da pandemia, a gente ainda está vivendo as consequências de muita coisa ainda e não está fácil, não. Então, a gente vai bater um papo sobre o que está acontecendo com as pessoas, aquelas pessoas que a gente atende, aquelas pessoas que a gente é, ainda está vendo tudo isso que está acontecendo com elas. Então vamos ficar muito atentos a isso, né? Vamos lá, esperar aqui. Boa noite também ao Silvio que está entrando. Vamos aguardar nossa grande colega Ágata, grande pessoa, grande amiga. A gente vai bater um papo muito legal aqui. Esperar ela entrar. Ah, ela que chegou. Vamos lá. Ah, ela Né? aí. Boa Oi, noite, boa noite, amiga. E aí? tudo bem? Bem, você, prazer você estar aqui com a gente. Fico muito feliz em participar com você hoje. Você que já fez tantas lives interessantes, né? É, Sempre contribui com uma leitura clínica tão bacana. Fico contente também por poder estar aqui. brigadão, brigadão mesmo. Tô vendo que muita gente já entrou aqui, até a Andréia acabou de entrar também. Oi, Andréia. Oi, Andréia, boa noite. A Luana, boa noite, Luana. O Silvio entrou. Boa Silvio, noite, Zuzi, pessoal. Emanuela. Muito legal, muito bacana. Vamos lá, Andréia, boa noite, minha querida. Saudade do pessoal que a gente faz mais de ano que a gente não vê, né, Água? Nossa, faz mesmo, Nelson. Estamos em Maio, maio. Maio já tem um ano e 2 meses que a gente não se encontra, né? já, que é o tempo que eu também estou atendendo online aqui em casa. Uhum, é um bocado de tempo, né? É Perdemos verdade. aquele encontrinho para o café, né? Que Ele é bate-papo, importante, né? sim, até para descontrair também, né? Muito bem. E aí, Agatha, como é que você tem visto essa questão aí? Eu estava fazendo uma introdução agora há pouco, né? Das consequências aí do isolamento social. O que você tem observado nos seus atendimentos? O que você tem observado no seu trabalho? A gente tem visto muita coisa acontecendo ainda, as pessoas estão trabalhando em casa, o trabalho está pegando bastante, aumentando a carga de trabalho, aumentando as questões emocionais. O que você tem observado aí? Bom, quando eu e Nelson resolvemos conversar a respeito do que observamos na clínica, os fenômenos clínicos, né? E aí a Isso. gente não tá para falar de abordagem, de teoria, a gente está falando de clínica. É claro que é difícil a gente abarcar todas as formas de sofrimento que a gente tem diante de um cenário tão trágico, tão terrível, né? De tanta violência, principalmente no nosso país, né? Que a diferença social entre as pessoas é Sim, muito sim, marcada. Então, sim. tem formas de sofrimento aí que a gente não pretendemos
abarcar todas elas. É, mas observamos alguns fenômenos que se repetem, algumas formas de sofrimento que acabam se repetindo, embora o sofrimento de cada sujeito seja singular, né, a gente percebe que algumas coisas aparecem de novo e de novo, o que manda notícias, né, do que as pessoas têm sentido, né, Nelson? Uhum, uhum. Sim. Boa noite, Fica... Lucas. Ah, tá. Isso você conhece, eu não conheço. Hum. O que eu tenho percebido é que, pelo menos em termos de trabalho, o povo parece até trabalhando até mais, em alguns casos, até pelo fato de que, como vocês estão trabalhando em casa, então vocês podem ficar mais horas trabalhando. E Uhum. tenho casos até de pessoas que entraram praticamente numa síndrome de burnout, de tamanha Uhum. pressão também que as empresas estão cobrando, da exigência que está tendo de Uhum. produtividade, que está isso quebrando muito as próprias rotinas familiares e conjugais dessas pessoas, e consequentemente as questões emocionais, até para o autocuidado, isso elas não estão conseguindo aplicar na vida delas. Uhum. Você deve estar percebendo isso também, e eu tenho trabalhado essas questões para que essas pessoas possam conseguir separar um pouco, né? Até que ponto elas têm que também se trabalhar demais, se matar tanto de trabalhar por conta de uma série de exigências, e a que Uhum. ponto que elas estão chegando a nível emocional, né? Você deve estar observando isso também. Sim, sem dúvida. A questão do trabalho, né, que é um fenômeno, mas é um fenômeno que se apresenta com frequência, a gente escuta muitas queixas nesse sentido, do trabalho ter invadido a casa e vice-versa também, né? Uhum, O quanto tem sido difícil para as pessoas sem a questão sem ter a questão do ambiente diferente, né? E também sem o horário, porque o horário ele servia como limite, né? O horário de trabalho ele marcava de certa forma uma separação, não em todos os casos, né? Mas ele ajudava a nortear, né? Ele ajudava a marcar essa separação. E quando uhum, a gente não tem exatamente, né? Eu acho que fica ruidoso e perigoso, né? Quando você não tem exatamente um horário de saída mais, né? uhum, E aí o seu trabalho te acessa o tempo inteiro, porque você é, tem notificação no seu celular. Se chegar um e-mail do chefe, você entende-se que você está disponível, né? uhum, uhum. Sim, eu tenho pessoas que agiram da seguinte forma: eu vou tirar tudo que é do celular, tem no computador, e no celular eu vou tirar do celular, porque se eu tirar do celular eu não tenho sossego. Uhum, uhum, Tem pessoas que uhum, só vão ver notificações quando ligam o computador. uhum, uhum. Tirou as Que é uma notificações. estratégia, né, Nelson? Porque senão a pessoa não tem sossego. Aí meio sábado, domingo, feriado, de madrugada, não tem horário. Então a pessoa usou essa estratégia como forma de, cara, meu celular é pessoal, então eu não vou usar para trabalho. Uhum, uhum, Senão daqui a pouco nem vida pessoal eu tenho mais, né? uhum, E é como o Silvio está falando, dá mais desgaste emocional? Sim, dá um desgaste emocional absurdo, porque é só cobrança, a pessoa fica na tela do computador o dia inteiro. Ela fica ali na tela do computador e do celular o dia inteiro, da hora que levanta, às vezes até. Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que fazem reunião até de madrugada. uhum, uhum, E isso quer dizer o quê? Que a pessoa também não tem qualidade de vida, não tem sono, e ela não consegue nem produzir direito no dia seguinte. Então, são consequências emocionais
Inclusive até casos de depressão aumentou bastante, ansiedade principalmente aumentou muito, né? A ponto das pessoas terem que procurar ajuda psiquiátrica, pessoas que às vezes nunca tomaram uma medicação e agora estão tendo que tomar. Uhum, Muito na resistência, mas a falar, não, tudo bem, vai ter que tomar, eu vou tomar. Então vamos uhum, embora, né? Mas é o que está pegando aí, né? uhum. E aí? Essa questão aí apareceu uma pergunta, e quando se usa o celular para trabalho também? Justamente, acho que aí marca-se ainda de uma forma ainda mais potente, né? Essa indiferenciação, a não ser que você tenha um aparelho só para trabalhar, né? Então, Sim, estamos acessíveis o tempo inteiro, né? sim, conectados o tempo todo. Uhum. E quais são os desdobramentos disso, né? Sim. O que que isso, que formas de sofrer, né, que a gente tem em decorrência disso? Uhum, E aí varia, né? Tem uhum, aquele que se sente culpado, que se sente convocado, a responder prontamente. Tem aquele que não vai responder, mas se sente mal mesmo assim, né? E ainda mais com esse cenário, com esse medo, né, da perda do emprego, o que que vai acontecer se eu perder o emprego, se eu não responder esse e-mail agora, se eu não estiver tão disponível, né? Quais são as consequências? E aí a coisa vai virando um nó, né? sim. Ainda dentro da questão que o Silvio levantou, Silvio, eu uso o celular o dia inteiro. Eu uso o celular o dia inteiro, mas eu particularmente já me habituei, mas porque quando chega a noite, na hora que eu vou me deitar, eu desligo o celular. Eu Uhum, desligo, eu não coloco nem modo avião, nada, eu desligo, literalmente, porque eu quero esse descanso, mas o meu celular virou meu instrumento de trabalho hoje. O computador raramente eu uso, para às vezes alguma outra videochamada de uma outra plataforma, mas eu literalmente eu desligo, porque eu tenho outras coisas para fazer também, mas quem usa computador e celular o dia inteiro acaba sendo muito desgastante, acaba sendo uhum, extremamente desgastante, uhum. né? São horas mais longas, muitas vezes. Sim, É uma disponibilidade suposta. Suposta porque supõe-se que você está disponível porque está em casa. E não é o caso, né? uhum, uhum, E aí tem até, Nelson, a gente começou a falar a respeito disso, né? Das formas de relação com o outro, né? uhum, uhum, Do quanto é importante para a pessoa se sentir parte de algo coletivo e construindo com os pares, né? A uhum, resolução de problemas grandes com os uhum, pares, uhum, como isso fica também prejudicado, essa parte do fazer juntos, né? uhum, uhum, Muitas vezes, dada a escolha, por uma reunião extra, por uma conversa extra, às vezes o esgotamento das pessoas está tão grande que tem uma recusa, tem uma esquiva, né? uhum, uhum. Como é que eu vou me safar de mais um momento de tela, né? A gente ouve isso na clínica, né? Eu não quero falar Sim, com os meus amigos porque eu tô cansado, né? uhum, uhum. É complicado. Já fiquei no celular o dia inteiro, gente, eu não estou afim, Uhum, 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 uhum. né? E Tudo hoje em dia é quem somos sem o videochamada. outro, né? Oi? Quem somos sem o outro, sem essa possibilidade de troca, né? De fazer junto. Saiu até uma matéria recente de empresas grandes, por exemplo, a Google, que já disse que o home office não vai ser adotado depois da pandemia. A Google colocou que isso não é interessante porque perde-se justamente essa convivência, essa
esse sentimento de pertencimento, de comunidade, de resolver o problema juntos, né? Então Do eles vão contato adotar um modelo social, né? híbrido, Do contato social frente a frente, né? claro, Né? né? Você A vê. gente mesmo também sente isso, né, Agatha? A gente sempre teve tantos anos de contato direto, frente a frente com nossos pacientes, né? Uhum, E bate essa vontade mesmo, às vezes fazer um atendimento presencial, uhum, né? Mas você vê, interessante isso, porque hoje as pessoas que estão me procurando, boa parte delas, elas não querem atendimento presencial. Elas uhum, adotaram mesmo o online. Ah, tá uhum, funcionando, não tá funcionando? Eu falo, tá, funcionando, tá. Mas quando a gente tiver que voltar, vamos voltar presencial, né? uhum, uhum, Mas isso que você falou é interessante, essa matéria, porque eu acho que o uhum. contato humano que a gente perde, né, no atendimento online, ele só é recuperado realmente no atendimento presencial. É. E tem aquela, não só na análise, não só na terapia, mas também para colaboradores, quem trabalha para empresas, enfim. O nosso dia não é um dia só de trabalho. O nosso dia ele é marcado por pausas, ele é marcado pelo café com o colega, ele é marcado por esses momentos também que vai dando temporalidade, que vai ajudando a passar de uma tarefa a outra ou de um atendimento a outro. Tem até uma coisa interessante para se pensar na terapia ou na análise, que é o momento que o paciente vai embora, né? Esse trajeto, depois de uma sessão importante, uma sessão que teve ali seus efeitos, né? Como que é esse caminho de voltar para casa? Né? Eu sei que na minha experiência pessoal, era sempre o momento de pensar na sessão, né? E aí agora acaba a sessão, e aí você tem o marido chamando, o cachorro latindo, O uma filho gritando. gritando, né? E essa é uma coisa que parece pequena, mas não é. Né? Uhum, uhum. Porque agora eu tenho que voltar na minha rotina diária aqui, né? Eu tenho que voltar na minha rotina que não dá nem tempo de processar. Uhum, Interessante isso. É interessante isso que você está falando. Porque realmente, eu, pelo menos, eu gosto muito de fazer meus pacientes refletirem sobre aquilo que a gente está discutindo em sessão. Né? Porque eu gosto de provocar a reflexão. Mas isso que você falou realmente é interessante, porque quem está trabalhando em casa, quem tem filho, principalmente nós temos pacientes que têm filhos até pequenos, né? Então, eu terminei a sessão, então eu já tenho que colocar, tenho que ligar o computador, eu tenho que terminar de lavar aquela louça, eu tenho que ver o que o filho tem que ver para a escola, eu tenho já o e-mail para responder, eu tenho já gente me ligando aqui, ó, você já está na hora de vir para cá online. Então, às vezes a uhum, pessoa não tem nem tempo mesmo de processar e depois ela. E aquilo que a gente sabe, né? Enquanto as ideias estão frescas na cabeça da gente, né? É legal aquele momento para refletir. Depois se perde muito. E ela fala, nossa, mas o que que a gente conversou mesmo, né? Quer dizer, uhum, o uhum, que será que foi uhum, discutido? Foi discutido em terapia mesmo? Então, é interessante uhum. isso que você está falando, muito legal. Que não, perdeu aquele momento, né? Aquele tempo às vezes de elaboração do conteúdo, de se perguntar, né? Às vezes a pessoa, o analisando, por exemplo, pode sair incomodado com alguma questão e ele vai levando aquilo, né? Ele vai também, ele sai da sessão também associando, né? Que é Sim. importante. Tem uma pergunta aqui do Quero Biscoito. Quero biscoito é a Natália, eu conheço ela. A Natália, O ela que que faz ela uns biscoitos artesanais sensacionais, um dia você vai conhecer.
Existem também problemas relacionados ao sair de casa, entre aspas, se acomodando com seu vilão. Online, em alguns casos, nos faz acomodar e não sair da zona de conforto. Uhum, uhum. Exatamente, né? E isso também é uma possibilidade, né? Uhum, Também é uma, também é uma forma de lidar, né, com o isolamento. Tem quem vá começando a se desacostumar a estar com o outro, né? uhum, exatamente. Ela Que até inclusive colocou aqui. Oi, desculpa, termine de falar. é algo que a gente escuta também, né, dos pacientes, né? Sim. O que você Você pode falou, fazer, a voltar. Natália está colocando agora aqui. No meu caso, por exemplo, havia necessidade de sair e de voltar do trajeto até em casa. E para mim era parte da terapia. E que isso se perdeu. Uhum, uhum, uhum. Sem Né? dúvida. Sem dúvida. São esses pequenos ritos, né? É, essas coisas mais singelas da rotina, o ir e vir, o caminho, a música que você vai escutando no caminho. São coisas muito sutis, mas que fazem muita diferença, né? Sem reflexões, ou então não pensar em nada, porque às vezes Uhum, aquele dia foi um pouco cheio também, foi um pouco pesado, uhum, uhum, né? Também às vezes que é para espairecer um pouco as ideias, uhum. né? Eu acho que isso também é legal, mas isso que você falou é bem interessante mesmo, né? Quer dizer, o que que eu aprendi hoje na sessão, né? Às vezes uma puxada de orelha que a gente dá, uma pegada mais forte que a gente dá, né? Porque é para as pessoas realmente pararem e pensar o que que você está fazendo com você, o que que você está fazendo com a tua vida, já parou para pensar nisso, pensar naquilo. Quer dizer, Uhum. é interessante, né? Porque você vê que como a gente está discutindo essas questões de diferença entre o atendimento online e o presencial, como isso tem essas consequências, né? E Inevitavelmente tem, né? A gente consegue trabalhar, dependendo da teoria que orienta cada um, a gente consegue trabalhar no online? Sim, consegue, mas é inegável que é uma experiência diferente, né? É uma tem, experiência diferente. bem diferente. Nem sempre pior, né? Mas tem essas diferenças. Não só para chegar para a terapia, né? Mas essa questão do nosso repertório no geral ser um repertório que está diminuto, né? Que a gente não tem mudança, né? E Uhum, aí a gente pensa em coisinhas pequenas, né? Eu já ouvi, por exemplo, nossa, como era bacana entrar no carro, colocar aquela playlist que eu gosto, como isso me preparava para o meu dia de trabalho, né? uhum, uhum. A Natália está perguntando se para nós profissionais tem sido melhor ou pior, se têm sido efetivos os tratamentos. Como é que está sendo para você? Pois eu falo eu. Tem, tem sido, tem que ser possível, né? É, tem casos que eu preferiria atender presencial, se pudesse, mas nós temos aí uma questão ética super importante, né? Que é de não colocar ninguém em risco, mas que seriam alguns casos, né? Que seriam melhores se fosse possível Trabalhado. atender presencial, É. né? Por conta daquele sujeito, daquela pessoa, eu acho que é bem singular, não dá para a gente dizer tem uma fórmula para todo mundo, tem um motivo quando você percebe que é difícil trabalhar no virtual com aquele paciente, né? Eu acho que é Uhum, sempre uma questão do aquele paciente, né? Cada uhum, um. uhum.
mas a gente tem uma regra ética, uma sensibilidade ética que ela marca o limite para a gente. Ela marca esse Sim, limite, né? sim, sim, exatamente. Eu, por mim, na verdade, nós também tivemos, né, Agatha, que nos adaptar a essa questão do atendimento online. E apesar de que eu já atendia o atendimento online há muitos anos atrás, até que começou o Messenger. Então já faz um Uhum, certo tempo isso. Mas essa rotina frequente, tipo das 8 da manhã até 9, 10 horas da noite, atendimento online, foi uma novidade para todo mundo, né? uhum, Mas eu posso uhum, dizer que, para mim, tem sido bem interessante casos que eu, pelo menos, consegui salvar muita gente, até de ideias mesmo suicidas, coisas assim, pelo atendimento online, né? Pelo atendimento mesmo virtual. É lógico, como você falou, tem casos que às vezes é muito melhor o presencial, não tem jeito, até porque o paciente mesmo ele quer, pela própria demanda dele, né? Mas, uhum, assim, eu fiquei surpreso com a aceitação do público pelo atendimento online. Eu fiquei uhum, realmente surpreso, tamanha aceitação que eles tiveram. Eu tenho uhum, pacientes que eu estou atendendo desde o começo da pandemia até agora online e se uhum, adaptaram muito bem. Sempre uhum, tem aquele ou outro que não, que fala, ah, não, não está legal, eu prefiro esperar voltar ao presencial, tal. uhum, Ok, é um direito que ele tem, mas eu tenho pacientes que eu estou atendendo desde o começo da pandemia até agora e sessões semanais praticamente sem falta, uhum, né? uhum, Então, eu achei interessante essa questão, porque o nosso trabalho se expandiu tanto para o online uhum, que até para conseguir ajudar muitas pessoas a gente está conseguindo, isso é muito bacana. uhum, uhum. A Quero Biscoito está trazendo uma questão que é super importante. Já tive que fazer tratamento para sair de casa. Então, não sair para mim é não tratar, né? Interessante. Olha como é uma coisa assim, é singular, né? Quando a gente puder escolher, se puder escolher, né? Se a gente sair dessa pandemia, esperemos que Mas sim. vamos, um dia, né? E quando esse momento chegar de tomar essa decisão, porque eu acho que vai ser um momento, vai ser uma coisa inaugural para toda a psicologia clínica, né? Tomar a decisão a respeito desses atendimentos, eles voltam a ser presenciais ou não? E essa tomada de decisão, aí ela vai ter que levar em conta cada caso. Para muitas pessoas, o atendimento virtual tem funcionado perfeitamente. Uhum, tem. Mas isso que você está falando, essa reflexão que você está falando é interessante, né? Porque e aqueles que não quiserem voltar presencial? Uhum, 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 Né? Não quero. É lógico que se é uma pessoa que mora em outra cidade, outro estado, outro país, é uma coisa. uhum, Mas uhum. se está dentro da mesma cidade, ela pode voltar e se ela não quiser, né? Exato. Aí a gente tem uma questão que tem que ser escutada, né? Vamos ter que escutar esse não quero, ou quero muito a qualquer custo. A gente vai ter que escutar o que, que se produz a partir dessa vontade, né? Uhum, exatamente. A Eu Spinelli faria fala, virtual. é, Uhum, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Eu acho que o atendimento presencial, eu sempre falei isso. O atendimento presencial, para mim, não substitui o virtual, né? Vamos dizer assim, virtual não, é o contrário, o virtual não substitui. Eu acho que o presencial ele é muito melhor. Eu particularmente prefiro o presencial, uhum, mas vamos fazer o virtual enquanto for necessário. Eu acho, sinceramente, em cima dessa reflexão que você está falando, que muita gente vai ficar no virtual por um tempo ainda, mesmo quando terminar a pandemia. Por uhum, medo, por receio, ainda por uma uhum, certa reserva,
Uhum, né? Por uhum, aquela desconfiança ainda. Eu acho que vai ser uma coisa ainda lenta, uma uhum. volta 100% presencial. Eu ainda acho que vai É, ser uma coisa a muito lenta. a pandemia pode acabar, mas seus efeitos podem perdurar, né? Exato. Os E aí, efeitos do medo, da dúvida, uhum, uhum. né? Eu acho. É algo que a gente vai ter que escutar cada um e combinar com cada um como é que isso vai se dar, né? Exatamente. Uma outra coisa que nós observamos, né, nas nossas conversas a respeito do sofrimento, e de fenômenos que percebemos que não que as formas de sofrimento são diferentes, né? Não tem como, né, a gente falar que aí a gente abraçar todas aqui e abarcar todas. Mas tem fenômenos clínicos que se repetem, né? Que é o que a gente estava trazendo ainda há pouco. E uma das coisas que a gente percebe são as compulsões, né? O, Uhum. Isso é o, bastante. aumento, o aumento das compulsões aí, né? Uhum. O que você tem Você quer... observado nos seus pacientes aí? No geral, a gente percebe que tudo aquilo que a pessoa já achava talvez excessivo, já se incomodava em fazer, ou beber, ou fumar, ou usar demais o computador, né, ou até o jogo, né, que é uma coisa que a gente vinha falando, Uhum. isso tem se intensificado, né, o Uhum. comer compulsivo, esse tipo de sofrimento está bem presente, está aparecendo muito, né, Nelson? Aquela coisa de ficar em casa, come mais, Uhum, não faz uhum, atividade física, não faz isso, não faz aquilo. uhum, Para mim, uhum, alguns casos que aumentaram foram casos de pessoas que gostam muito de jogar jogos, né, de online. Isso tem uhum, casos que aumentou bastante. Tem casos que as pessoas estão jogando bastante, varam até a madrugada, principalmente adolescentes. uhum, Os uhum, adolescentes adoram jogos virtuais. Adulto também, eu tenho adulto que também se deixa var à noite. uhum, uhum, Até que a esposa briga com ele e fala: escuta, você não vem para a cama? Não, aquela coisa, né? uhum, E isso para mim eu tenho pegado bastante. Casos de compulsão alimentar, eu estou pegando. Vamos dizer assim, que aumentou o consumo daquilo que gosta, porque uma coisa a gente sabe, né, Agatha? A compulsão também vem em função de alguma coisa que para ela está faltando. Então, por exemplo, comer muito doce, né? A pessoa não uhum, está legal emocionalmente, qual é a necessidade dela? Doce, e eu falo que o doce mais clássico é o chocolate. O uhum, que a pessoa uhum, está comendo de chocolate é uma coisa impressionante. uhum, Mas uhum. por quê? Porque a ansiedade está muito pesada, às vezes a depressão está pegando forte, ou então é Uhum. alguma situação que ela não está sabendo lidar, ela vai lá e pega o doce, E né? como que o chocolate protagoniza a vida dessa pessoa? O que que ele representa, né? É, Aonde que ele está ali servindo de alguma forma? Não só o chocolate, o jogo também. Quando você pensa no jogo dos adolescentes, que eles passam horas ali no jogo, é, talvez o jogo seja uma alternativa às chamadas de vídeo que eles não querem fazer com os amigos. Será que de repente ali é possível que seja uma forma de relação, uma forma de hum, ainda estar conectado com os amigos, né? E brincando, né? Porque o jogo é hum, uma forma de brincar, né? E nós estamos muito sozinhos, né? sim. Mas que isso não se torne uma coisa patológica, né? Porque Uhum, a uhum, ponto uhum, deles vararem madrugada, não ter horário para dormir, não ter horário para acordar. Eu tenho uhum, casos de adolescentes que os pais estão meio preocupados com isso. uhum, uhum, Porque se eles não acordam o filho para fazer a aula de manhã, nem que seja um cursinho, o filho não levanta. uhum, uhum.
Então já virou, aí no caso, já virou patológico mesmo a coisa, né? A própria rotina dentro das casas, né, Nelson? Sim, Pessoas que têm agora uma flexibilidade maior de horário, dependendo do que a pessoa faz, a rotina já é completamente diferente, desde da hora de acordar até os cuidados e a rotina de higiene, de se vestir. A gente vê que teve uma mudança muito grande aí, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Mudou tudo, né? Aliás, o que que não mudou na rotina das pessoas, né? Uhum, 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 O que que não mudou, né? A questão de compulsão que a gente está falando também, questão de consumir muita comida, pessoas que tiveram que procurar ajuda do profissional para fazer um regime, porque não estava conseguindo. A ponto de ter que tomar a uhum, medicação também para controlar essa compulsão. uhum, Então, uhum, assim, e pessoas que, assim, eu sempre oriento nesse sentido, ah, mas eu não posso ir para academia. Eu falo, beleza, você não pode ir para academia, mas caminhar paga alguma coisa? Fazer uma caminhada não paga, uhum, não é? Então, muitas vezes, essa questão de zona de conforto, até que a Natália falou agora há pouco, eu acho que é um pouco isso. Porque enquanto as pessoas elas estão tão, elas ficam tão condicionadas, né, nessa rotina. Então, eu estou em casa, eu como mais, eu estou em casa, eu estou com uma vida mais sedentária, eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho mais. Então, assim, quebrar um pouco isso, eu acho que é importante para sair um pouco daquela rotina que a gente falou logo no começo, de ficar só na tela do computador e do celular. uhum, Então, coloca a máscara, vai fazer uma caminhada no quarteirão, vai dar uma uhum, volta, vai espairecer um pouco, não faça nada, mas vai movimentar o corpo, né? uhum, uhum. Eu acho que isso é importante até para controlar um pouco as próprias questões emocionais, porque você descarrega um pouco as tensões e faz com que você se sinta pelo menos um pouco mais relaxado. Eu Uhum. sou muito adepto a pessoa procurar atividade física, porque isso ajuda muito, muito mesmo. Se a gente vê a pessoa chegar com uma queixa física, né? Uma dor, uma dor nas costas, uma dor na perna, e a gente às vezes se antecipa entendendo que aquilo pode ser uma questão, é, sei lá, psíquica, emocional, e às vezes não, né? Às vezes Uhum, o que se trata ali é de fato de um problema, uma contingência da realidade, né? A sim. pessoa está com uma trombose, né? A pessoa está ali com um problema muscular, né? Não se trata, muitas vezes, não se trata de um problema psíquico, emocional, né? Às vezes a gente está diante de uma contingência da realidade, né? Sim. E a gente tem que tomar isso como uma possibilidade, né? Poxa, mas está com essa questão, mas como é que está a sua vida, né? O que que você tem Uhum, conseguido fazer, né? exatamente. Como que você está cuidando dela, né? Uhum, 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 A Natália está trazendo uma questão que foge um pouco do que a gente está falando, mas é importante também, que ela quer saber como que a gente, como isso estão afetando os casais, que ela tem percebido uma quantidade muito grande de separações, de divórcios. uhum, uhum, Realmente. Eu, pelo menos assim, eu conversando muito com colegas, eles têm observado bastante isso também. Eu, nos meus atendimentos, não observei separações, mas eu já atendi advogados, por exemplo, que falaram que as maiores causas de casos nos fóruns, antes mesmo até da pandemia, já eram os divórcios, e em uhum. segundo lugar, os casos de pensão alimentícia. Então, imagina agora, na pandemia, isso acontecendo. Eu tenho casais que estão discutindo, às vezes quebrando o pau mesmo, mas ainda não provocaram separações. Mas eu tenho colegas que eu tenho conversado e que está Uhum. tendo realmente separação por conta já daquela coisa assim, bom, nós temos que
um ficar com o outro, um olhar com o outro e aprender a conviver com o outro, né? Ainda mais quando tem filho pequeno, então às vezes isso acaba agravando até um pouco mais, porque às vezes a criança também toma tanto tempo que o casal não Uhum, consegue também nem prestar atenção direito no filho, e aí vai. Mas o que você tem uhum. observado aí também nesse quesito aí, a questão dos Bom, casais se separando? a gente percebe, né, que por conta dessa contingência, muitas vezes o que se encontra é uma presença massiva do outro, né? Uma presença sempre, né? Uma presença toda, né? E a gente sabe que isso pode ser um problema, né, para um casal. Essa falta, essa falta da ausência, né? Que é justamente o interessante dentro de uma união que você possa fazer falta para o outro, Uhum, né? uhum, E uhum, aí a gente está nesse convívio massivo, né? 24 horas. ah, Dá para entender que isso pode ser aí um problema, um problema. uhum, Às vezes uhum, você não acha que tem um problema com o outro até chegar nesse momento. Você acaba descobrindo que tem problemas. Ou o contrário também, né? Ou o uhum, contrário, ou o casal, aquele casal nunca teve tempo para estabelecer intimidade, e aí passa a ter tempo para estabelecer essa intimidade. A gente vê, acho que a gente vê as duas coisas aí acontecerem, né? uhum, Mas algo que é certo é que não é fácil conciliar, às vezes, carreiras diferentes, né, horários diferentes, dependendo do que os dois fazem, com as uhum, tarefas domésticas, com os cuidados com os filhos, né? uhum, uhum. É um palco aí para alguns problemas, né? Eu pelo menos tenho pegado alguns casos em que, no caso de pacientes, que ambos, tanto a paciente quanto o marido, trabalham absurdamente muito. A sorte dele é Uhum, que eles não têm filhos. Mas, assim, uma coisa que eu tenho trabalhado com ela, principalmente, e isso eu falo para muita gente, né? A gente precisa também aprender a se colocar no lugar do outro, para entender o porquê que às vezes o outro está trabalhando tanto, né? Às uhum, vezes a pessoa não quer trabalhar tanto, mas a empresa exige, a empresa cobra, a empresa força o funcionário. uhum, Então, se não houver um pouco de empatia para entender o que o outro está sentindo também, uhum, porque nesse excesso de trabalho, a questão do diálogo ele fica praticamente morto, uhum, né? E se o casal também não tem um diálogo, diálogo, não é só um bate-papo de trabalho, outros tipos de diálogo, né? Isso vai desgastando mesmo a relação. Isso uhum. vai desgastando, porque os dois estão trabalhando muito. Se vocês não tiverem um pouco de respeito e empatia pelo que o outro está sentindo, é uma coisa. Agora, são duas personalidades diferentes, né? Para a gente entender também, né? Eu acho que a convivência a dois acabou pesando para muita gente. Primeiro, assim, casos de, por exemplo, relações que já não vinham bem acabaram piorando. Eu acho que aí entra também na questão que possa ter um número de aumento de divórcios, né? Ou de casais que ficaram tão impacientes e intolerantes por conta do isolamento social, e um não soube lidar com o outro, né? Com um não soube lidar com a reação do outro. Mas Uhum, nessas horas faltou o discernimento de ambos os lados, muitas vezes. Falar, calma, ele também ele não está passando um momento legal, ela não está passando um momento legal. E eu também uhum, não estou, então tem que haver essa cumplicidade de empatias para que ambos consigam entender o que está acontecendo com o outro. Agora, uhum, tem casos que não tem jeito mesmo, aí a pessoa vai separar e não quer saber. Mas eu acho que tem que ter um pouco essa questão de cumplicidade, mas é que nem todo mundo consegue trabalhar essas questões, né? Não uhum, consegue ver enxergar dessa forma. Eu acho que esse é um uhum, dos motivos que tem tanta separação. E fora isso, questões financeiras, que acabou pesando também na questão da pandemia, teve que ficou desempregado, que perdeu renda,
não Uhum, conseguiu trabalho. Então, outros fatores paralelos acabou contribuindo para essas separações também, uhum, uhum, né? Um só sustentando, o outro não aguentou segurar a situação, enfim. Acho que são uhum, tantas coisas, né, que acabam contribuindo para isso e casais que têm que procurar, na medida do possível, procurar uma ajuda psicológica para poder se entenderem, para poder chegar num consenso. Não que uma terapia de casal vai ser para se unir, mas que se for para separar, que se separe numa boa, né? Não é? Mas quem pode procurar ajuda psicológica, às vezes a pessoa também não pode, porque é difícil, né? Mas enfim, uhum. o que você acha? E tem todo o pano de fundo aí, né? Um pano de fundo, perdemos 400 mil, já passa de 400 mil pessoas, 408 já. 408 mil mortes, né? É um pano de fundo que nos coloca numa proximidade da finitude muito grande, né? Uhum, É alguém que eu conheço, poderia ser eu, né? Não é alguém que eu conheço, mas é a mãe do meu amigo. Então, nós estamos mais próximos, né? Dessa realidade, desse pano de fundo terrível que nos aproxima da morte, né? sim, Quais os efeitos disso? Quais os sim. desdobramentos disso, né? Para alguém que, por exemplo, não tá satisfeito, né, com alguma situação, seja com o trabalho, seja com o relacionamento, né? Será que se cria aí uma urgência? Algum tipo de Uhum, urgência, né? Em alguns casos, claro. uhum, uhum. Exatamente. Essa questão que pegou muita gente hoje em dia, né? E, infelizmente é uma questão que hoje em dia afetou todo mundo. Não tem quem não afetou, né? Uhum, uhum, uhum. Ela quer saber se Raquel, você está falando do imediatismo. do imediatismo? O imediatismo. Não, 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 eu diria mais uma urgência mesmo, né? Porque às vezes tem questões na vida da pessoa que ela vem procrastinando, que ela vem negando, que ela vem excluindo do próprio campo de visão, de fala, não leva para a sessão, por exemplo. E aí, diante de uma tragédia dessa dimensão, né, diante dessa morte sempre tão próxima que a gente tem vivido coletivamente, né, pode ser que essa urgência desperte, né? Uhum, Que é, uhum, é o que a gente vê quando a pessoa passa por uma situação de trauma muito grande, ou de risco muito grande, e de repente ela resolve que precisa mudar a própria vida, né? A pessoa vai lá e passa por um acidente terrível e aí ela resolve, bom, daqui para frente eu cheguei perto demais, daqui para frente eu vou colocar em prática todos os meus projetos, né? Isso é uma coisa que a gente vê com frequência, né? exatamente. Aí explode a bomba. É que o Silvio está colocando aqui. Ô, Agatha, daqui a pouco vai dar nosso horário, minha amiga. Já demos aqui quase praticamente 50 minutos no ar já. Uhum, uhum. Alguém tem Bom, alguma questão? Alguém quer colocar mais alguma tá? reflexão? Oi? Sim, tem pergunta. Pode falar. Ah, não, porque ele está rindo aqui. Mas quem tiver Uhum. pergunta pode fazer, porque daqui a pouco a gente mais uns minutos aqui, daqui a pouco a gente vai encerrar, né? Que pena mesmo, mas o papo está tão bom que a gente vai, se a gente faz outros, não tem problema não. Sim. Mas eu acho que é isso, né, Agatha? Provocar essa reflexão, né, de que
que lições que a gente também possa estar tirando, né, de tudo isso, Uhum, uhum, né? uhum, Essa questão que a gente, tudo que a gente está levantando, do excesso de trabalho, das compulsões, uhum, eu sempre tenho sugerido para as pessoas, acho que pegarem um pouco mais leve agora, na questão do autocuidado, né? Como que as pessoas podem ter esse autocuidado? Eu tenho sugerido, por ser um praticante, né, de meditação, de yoga, de atividades físicas, eu sempre bato muito nessa tecla, né? uhum, O quanto você está cuidando de você a nível físico, mental. Se tiver uma crença ou espiritual, porque a gente sabe que tem pessoas que não têm, da sua parte da saúde física, mental, espiritual, o quanto você está cuidando de você, porque a terapia, eu falo que ela funciona, inclusive pegando o gancho do nosso começo da conversa, né? A terapia uhum, funciona muito além da nossa sessão, tem que funcionar muito além da nossa sessão. O que que aquela pessoa vai aplicar daquela reflexão que a gente está provocando nela? uhum, O que que uhum, ela vai absorver daquilo? O que que ela vai procurar fazer? Porque eu sempre falo também que a terapia, o resultado da terapia funciona na prática. Então, quando um paciente chega para mim, obrigado, você está me ajudando muito, tal, 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 eu falo, olha, o mérito não é só meu, porque se você não tivesse aceito as nossas conversas e praticado as mudanças, não estaria funcionando eu falar, né? Então, uhum, eu gosto com que as pessoas provoquem essa reflexão para elas irem realmente na solução das questões delas. Tem casos, como a gente falou aqui, que são extremamente difíceis. Tem realmente casos muito difíceis e até desafiadores. Mas são esses casos que a gente também gosta de pegar e trabalhar em cima para provocar a mudança nessas pessoas. Mas é muito legal quando essas pessoas que a gente está atendendo, elas conseguem praticar essas mudanças, né? Que elas conseguem vivenciar essas mudanças. uhum. Então, eu sempre provoco nas pessoas essa reflexão para que elas apliquem um pouquinho daquilo que a gente está falando. Se elas aplicarem um pouquinho, o resultado vai vir, Uhum. né? Então, eu sempre faço essa reflexão, o quanto vocês estão cuidando de vocês, o quanto vocês querem cuidar de vocês. É esse tipo de reflexão que eu procuro provocar. Uhum, uhum. E tem aí, a gente sabe que tem aí uma série de impossibilidades, né? Quem chega, chega num sintoma e não chega no sintoma porque quer sustentar aquele sintoma, né? Chega mesmo muitas vezes refém do próprio sofrimento. E quando a intervenção nossa tem efeito, e quando uma pessoa pode sair um pouco mais feliz, né, Uhum, desse processo, né, de investigação pessoal, de criar ali as suas verdades junto conosco, é, como isso é bacana, né, ver que é possível ser mais feliz, que eu acho que as pessoas não começam um processo para outra coisa que não isso, né? Então, uhum. isso é muito bacana e gratificante, né, pra gente. Bastante gratificante, bastante. Eu tenho colhido bons resultados aí, mesmo sendo atendimento virtual. Eu tenho colhido uns Uhum, resultados muito legais. Minha amiga, uhum, daqui a pouco uhum. nós vamos no nosso horário aí, ó. Como passou rapidinho. Bem, Nelson, agradeço pela nossa conversa. É sempre bom falar com você, um Eu que clínico agradeço. sensível. Gosto muito de trocar com você. Agradeço o espaço aqui, você que sempre faz lives muito boas. Foi a minha Ah, primeira, obrigado. mas eu gostei muito de vir e faremos de novo, né? Quando a oportunidade surgir, faremos de novo. Muito obrigada. E obrigada a quem compareceu. Ah, sim, principalmente o Silvio, que participou bastante aqui, a Natália, também, outras Uhum, pessoas.
Se a gente não conseguiu responder, a gente pede desculpas porque a gente foi se alongando nas conversas, mas eu Uhum, espero que tenha sido bem legal para todo mundo. Para mim foi muito legal. Eu sempre, como eu já falei para você, eu gosto de chamar os colegas, os amigos para bater papo aqui comigo, e porque uhum, cada um tem uma reflexão, uma visão diferente, um ponto de vista diferente. E para mim foi uhum. sensacional, amiga, foi muito legal. E graças e te agradeço também muito. E a gente vai marcar outras aí, porque tem tanto tema para a gente falar em cima do que a gente falou, que se deixar a gente ficar horas aqui. Uhum. Bom, obrigada, pessoal, pelas perguntas. Nelson, muito obrigada pela Eu que nossa troca, agradeço, pelo espaço também. eu que agradeço. E até a próxima, pessoal. Vocês serão avisados. Com certeza. Boa noite para Boa todos. noite. Beijo. Tchau. Tchau.